Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Reginaldo para mais uma aula de física. Vamos lá, então pega o material de vocês, o Bernoulli, módulo 1, página 40. Qual é o tema da aula de hoje? Resolução de exercícios sobre termometria e dilatação térmica. Claro, vou resolver aqui algumas questões, né? Não dá para a gente resolver todas numa única aula, ok? Então, vamos iniciar a aula revisando as escalas termométricas que nós vimos na última aula. As principais são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E nós montamos na última aula a equação de conversão entre as escalas termométricas, que é exatamente essa aqui, ó. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Lembrando que nós obtivemos esta equação através da proporção. Vocês lembram? Conhecendo o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água em cada uma dessas escalas termométricas, através de proporção, nós obtivemos a equação de conversão entre as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que esse procedimento aqui, ó, você pode utilizar para quaisquer escalas termométricas, ok? Bom, então nós vimos também a parte de dilatação linear dos sólidos, né? É o aumento no comprimento de um sólido, que é determinada por ΔL igual a L0 alfa vezes ΔT ou Δθ, que é a variação de temperatura, onde o ΔL é a dilatação linear, é o aumento no comprimento. O L0 é o comprimento inicial, ok? E o Δθ ou ΔT, né, é a variação de temperatura. E o alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear que varia de material para material. Logo na sequência, nós aprendemos a dilatação superficial, que é o aumento de área, e a dilatação volumétrica, que é o aumento de volume. A dilatação superficial, que é o aumento de área, é determinada por ΔA igual a A0 beta vezes ΔT. E a dilatação de volume, o aumento de volume, ΔV é igual a V0 gama ΔT. Bom, então aqui nós vimos que as equações são todas iguais, né? Só trocando as letrinhas, né? ΔL, que nós vimos no slide anterior, e aqui ΔA e ΔV. Ou seja, variação no comprimento, ΔL, variação de área, ΔA, e variação de volume, ΔV. Certo? Importante você lembrar que o beta, ele é sempre igual a quem? 2 alfa. Não esquecer também que o gama é igual a 3 alfa. Isso aqui é uma relação entre os coeficientes de dilatação. Alfa, beta e gama. Beta é 2 alfa, gama igual a 3 alfa. Ok? E depois, logo na sequência, revisando, nós aprendemos a dilatação dos líquidos, né? Considere um recipiente cheio de líquido. Ao aquecer este conjunto, o líquido vai dilatar mais do que o recipiente. Automaticamente, o líquido irá extravasar, derramar do recipiente. Muito bem. Esse líquido derramado do recipiente é o que nós chamamos de quê? Dilatação volumétrica aparente. Bom, a dilatação volumétrica aparente, a parte que derrama, corresponde à diferença entre quem? Entre a dilatação do líquido e a dilatação do recipiente. Lembrando que ambos dilatam, porém o líquido dilata mais do que o recipiente, automaticamente o líquido derrama do recipiente. Então, ΔV aparente é igual
a ΔV do líquido menos ΔV do recipiente. Então, nós fizemos uma breve revisão sobre as equações. Agora, a gente vai partir para a resolução de exercícios. Começando com os exercícios de aprendizagem. Bom, é claro que eu vou resolver alguns aqui, porque não dá para a gente resolver todos, ok? Bom, o exercício número 1 eu havia feito com vocês na última aula que nós tivemos. O exercício número 2, a gente não vai ler o texto aqui não, porque perde muito tempo e eu quero resolver mais questões na aula de hoje. Então, vejam, a questão número 2 é bem simples e pede para a gente marcar, dentre os valores, qual é o mais próximo do zero absoluto. Recordando, então, o zero absoluto é a menor temperatura teoricamente possível. Seu valor nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin são, respectivamente, menos 273 graus Celsius, menos 459,6 graus Fahrenheit e 0 Kelvin, tornando o item E o nosso item verdadeiro. Esse é o valor mais próximo do zero absoluto, dentre os valores apresentados abaixo. Bem tranquilo, a questão número 2. Questão número 3 diz o seguinte: alguns corpos apresentam características físicas que variam com a temperatura, as quais são chamadas de propriedades termométricas. Os termômetros se utilizam dessas propriedades para medir temperatura. Analise as proposições 1, 2 e 3 a seguir. Item 1. A pressão de um gás a volume constante é considerada uma propriedade termométrica. Claro, uma propriedade termométrica não é aquilo que varia em função da temperatura. Nós sabemos que variações de temperatura produzem variações de pressão, claro. Item 2. A resistência elétrica é considerada uma propriedade termométrica. Vocês não viram esse assunto ainda. Resistência elétrica é uma propriedade dos metais que permite a condutividade ou não de corrente elétrica. Quanto menor a resistência de um metal, mais corrente elétrica pode passar por ele. Nós iremos aprender lá em eletrodinâmica, na física 2, que a resistência elétrica de um metal varia com a temperatura. Então, a resistência elétrica é uma propriedade termométrica, sim. Item 3. A massa de um corpo é considerada uma propriedade termométrica? Não. A massa de um corpo não varia com a temperatura. Então, nós temos aqui, ó, a pressão, o volume, a densidade e a resistência elétrica são propriedades termométricas que variam com a temperatura. A massa não é uma propriedade termométrica, pois a massa não é função, não varia em função da temperatura. Então, nós temos aqui o item C como item verdadeiro. Então, a questão número 3 também é tranquila. Questão número 6. Um incêndio ocorreu no lado direito de um dos andares intermediários de um edifício construído com estrutura metálica, como ilustra a figura 1. Em consequência do incêndio, que ficou restrito ao lado direito, o edifício sofreu uma deformação, como ilustra a figura 2. Com base em seus conhecimentos de termologia, explique por que o edifício entorta para a esquerda e não para a direita. Muito bem. Então, aqui nós temos a chama, certo? E aqui nós temos o edifício, né? O lado direito do edifício está em contato com a chama, tá vendo? Então, o que vai acontecer? O lado direito do edifício vai aumentar mais a temperatura do que o lado esquerdo do edifício. Então, quer dizer que o lado direito do edifício, aumentando mais a temperatura, o lado direito irá dilatar mais do que o lado esquerdo. Então, automaticamente, o edifício vai curvar para a esquerda. Por quê? Porque quando ocorre uma curvatura,
a parte que dilata mais tem que ficar por fora da curvatura. Por exemplo, ó, ocorreu uma curvatura aqui, ó. Nós temos a parte de dentro, tá vendo? E a parte de fora. Olha lá. Quem dilata mais tem que ficar do lado de fora, porque a parte de fora vai dar um diâmetro maior da curvatura do que a parte de dentro. Então, o lado direito não vai dilatar mais? Vai dilatar mais, em contato com a chama. Então, a parte direita dilatando mais do que a parte esquerda, vai provocar na estrutura uma curvatura para a esquerda, onde o lado direito que dilata mais, tem que ficar exatamente do lado de fora da curvatura, porque a parte de fora corresponde ao maior comprimento, ao maior diâmetro da curvatura. Então, a parte direita do edifício em contato com a chama apresentará maior elevação de temperatura. Logo, sofrerá uma dilatação maior que o outro lado do edifício. Quando ocorre a dilatação, o lado que dilata mais ficará do lado externo da curvatura. Ok? Então, aí nós temos a resposta da questão número 6. Tudo bem, pessoal? Dando sequência à nossa aula, exercícios propostos. Então, vamos lá. Questão número 1. É uma questão bem simples, onde é dada aqui uma tabela, tá vendo? Uma tabela informando o ponto de ebulição e o ponto de fusão da água nas escalas Celsius e Kelvin. E pede para a gente determinar qual é o valor da temperatura de 300 graus, aliás, de 313 Kelvin na escala Celsius. Basta a gente fazer aquela proporção que eu ensinei para vocês, ó. Aqui nós temos a escala Celsius e a escala Kelvin, tá vendo? Ponto de fusão do gelo na escala Celsius é 0, ponto de ebulição da água na escala Celsius é 100. Na escala Kelvin, os valores são 273 e 373. Aí você faz aquela proporção, chamando aqui de C, chamando aqui de K, né? Aquela proporção que eu ensinei a vocês, ó. C menos 0 está para 100 menos 0, assim como K menos 273 está para 373 menos 273. Ou você pega a equação pronta, caso você tenha ela memorizada na sua cabeça, né? E pega somente a parte que te interessa, ó. TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Resolve matematicamente. Elimina o 5, que é um fator comum. No lugar do TK, coloca 313 Kelvin. E resolve matematicamente, determinando TC igual a 40 graus Celsius. Um exercício bem simples, na verdade, transformando a temperatura da escala Kelvin para a escala Celsius. Tranquilo? Questão número 2 é uma questão onde você vai ter que montar, porque aparece aqui um termômetro, uma escala desconhecida. Vamos à leitura. Roberto, empolgado com as aulas de física, decide construir um termômetro que trabalhe com uma escala escolhida por ele, a qual chamou de escala R. Para tanto, definiu menos graus R como ponto de fusão do gelo e 80 graus R como temperatura de ebulição da água, sendo esses os pontos fixos dessa escala. Sendo R a temperatura na escala criada por Roberto e C a temperatura na escala Celsius, e considerando que o experimento seja realizado ao nível do mar, a expressão que relaciona corretamente as duas escalas será bem tranquilo. O exercício compara duas escalas, Celsius e a escala R, que ele chamou de R, né? Dada ao seu nome, Roberto.
Observe que a escala Celsius é uma escala conhecida, com pontos de fusão e de ebulição correspondente a 0 e 100. A escala R, ele forneceu para a gente os pontos de fusão e de ebulição da água, marcando menos 20 graus R e 80 graus R. Fazendo aquela proporção, a gente monta uma equação que relaciona as escalas Celsius e R. Essa proporção é simples, né? TC menos 0 está para 100 menos 0, assim como TR menos o menos 80, cuidado com isso, está para 80 menos o menos 80. Então, aqui eu montei uma equação relacionando as duas escalas termométricas. Cortando o número 100, chegamos à conclusão que TC é igual a TR mais 20, tornando o nosso item B como item verdadeiro. Perdão. Certo, moçada? Tranquilo? Questão número 2. Questão número 3. Um chefe de uma oficina mecânica precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado nesta figura. Então, o eixo tem que passar pelo buraco do anel, ok? A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que do orifício do anel. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir. Para encaixar o eixo no anel, assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Olha, de acordo com o texto, quem dilata mais? Quem dilata mais é o latão, ou seja, o latão dilata mais do que o aço. Então, quer dizer que aumentando a temperatura, moçada, aumentando a temperatura, o anel ele vai dilatar mais do que o eixo. Concorda comigo? Quem dilata mais quando aumenta a temperatura é aquele que também contrai mais quando a temperatura diminui. Então, quem dilata mais quando aumenta a temperatura? O anel. Quem contrai mais quando diminuir a temperatura? O anel. Porque o coeficiente de dilatação do latão é maior que o do aço. Aumentando a temperatura, o anel dilata mais. Diminuindo a temperatura, o anel contrai mais do que o eixo. Tranquilo? Então vamos lá. Para encaixar o eixo no anel, ou seja, para encaixar o eixo no buraco do anel, nós temos algumas alternativas abaixo. Vamos lá. Item A, resfriar apenas o eixo. Se você resfriar apenas o eixo, o que vai acontecer com o volume dele? Vai diminuir. Aí ele pode encaixar no buraco do anel. Então, o item A é um item que permite encaixar o eixo. Item B, aquecer apenas o anel. Veja bem, se você aquecer apenas o anel vai aumentar de volume por inteiro. Então, o que vai acontecer com o buraco? Vai aumentar o buraco, consequentemente, permitindo a entrada do eixo. Então, o item B é um item que permite a entrada do eixo ao buraco do anel. Item C, resfriar o eixo e o anel. Se você resfriar ambos, quem vai encolher mais? Porque quando você diminui a temperatura, os materiais diminuem de volume. Se você resfriar ambos, quem vai diminuir mais de volume? Quem vai diminuir mais de volume é o anel, porque o anel tem maior coeficiente de dilatação. Então, se você resfriar ambos, o buraco vai ficar ainda menor, né? Porque ambos vão diminuir de tamanho, mas o anel vai diminuir mais de tamanho do que o eixo, por causa do coeficiente de dilatação do latão. Então, o item C é o item que não permite o encaixe
do eixo. Vamos ler o item D de dado. Aquecer o eixo e o anel. Se você aquecer ambos, quem vai aumentar mais de volume? O anel, porque o anel tem maior coeficiente de dilatação. Então, aquecendo ambos, o buraco do anel ficará maior do que a espessura do eixo, permitindo o encaixe do eixo. Então, o item D é o item que permite o encaixe do eixo também. O único item que não permite o encaixe do eixo é o item C, tá certo? Exercício legal isso daí, tá bom? Questão número 5. Considere a dilatação térmica de duas barras longas e finas, feitas de mesmo material. Feitos de mesmo material, então as duas barras têm o mesmo coeficiente de dilatação, que é o alfa, ok? Como se trata de duas barras, a dilatação aqui será linear, né? Uma delas tem o dobro do comprimento da outra, ou seja, o comprimento inicial da barra 1 é 2 vezes o comprimento inicial da barra 2. Nos dois casos, as barras sofrem uma mesma mudança de temperatura, ΔT, e dilatam ΔL1 e ΔL2. Assim, bom, os itens pedem uma relação entre ΔL1 e ΔL2. Bem tranquila a parte matemática, ó. ΔL1 é igual a L01 vezes alfa vezes ΔT. ΔL2 é igual a L02 vezes alfa vezes ΔT. Olha, o alfa vezes ΔT aqui de cima é o mesmo alfa vezes ΔT de baixo, porque as duas barras são feitas do mesmo material, tendo o mesmo coeficiente de dilatação, e foram submetidas à mesma variação de temperatura. Então, eu posso dizer que o alfa ΔT de cima é o mesmo alfa ΔT de baixo. Quem é o alfa ΔT de cima? É o ΔL1 sobre L01. Olha lá. Que é igual ao alfa ΔT de baixo. Quem é o alfa ΔT de baixo? ΔL2 sobre L02. Ele disse que o comprimento inicial da barra 1 é 2 vezes maior do que o comprimento inicial da barra 2. Não é verdade? Então, aqui a gente nem vai precisar usar essa informação, porque analisando as afirmativas, já apareceu aqui, ó, a alternativa correta, ó. ΔL1 está para L1, que é o comprimento inicial da barra 1, assim como ΔL2 está para L2, que é o comprimento inicial da barra 2. Observem que isso aqui, ó, já permite a gente chegar na resposta, né? Nem é necessário usar essa informação aqui para resolver a questão, ó. Nem é necessário, porque as alternativas não cobrou isso da gente, né? Então, observe que ΔL1 está para L1, assim como ΔL2 está para L2, tornando o item B o nosso item verdadeiro. Exercício relativamente simples também. Bem que ele poderia ter usado essa informação que ele deu aqui no texto para a gente substituir aqui, ó, e determinar uma relação matemática mais interessante, mas ele não quis fazer isso não, tá? Questão número 6. Em relação ao conceito de temperatura, analise. É possível atribuir uma temperatura ao vácuo? Não. Não. Por quê? O vácuo é a ausência de partícula. Logo, não podemos atribuir temperatura. Lembrando que temperatura é o grau de movimentação das partículas, de agitação das partículas de um sistema. Item 2. Dois corpos que possuem a mesma energia térmica possuem necessariamente a mesma temperatura? Não, esse item é falso. A energia térmica de um corpo não depende somente da sua temperatura. Depende também da quantidade de partículas existentes nesse corpo. Então,
Dois corpos que estão na mesma temperatura têm a mesma quantidade de partículas? Não. Então, não podemos afirmar que possuem a mesma energia térmica. Item 3. A temperatura é uma grandeza macroscópica. Bom, isso é verdadeiro, porque a temperatura pode ser percebida pelo tato. Veja que o conceito de temperatura, nós podemos apresentar o conceito de temperatura apontando que temperatura é uma grandeza microscópica, porque está relacionada com o grau de movimentação das partículas, e também é uma grandeza macroscópica, porque pode ser percebida pelo tato, através da sensação térmica de quente ou frio. Então, temperatura é um conceito macro, percebida pelo tato, e ao mesmo tempo micro, grau de agitação das partículas, tornando o item 3 um item verdadeiro. Item 4. Quando um corpo recebe calor, sua temperatura necessariamente aumenta. Falso. Quando um corpo recebe calor, pode ocorrer mudança de temperatura, certo? Ou pode ocorrer mudança de estado físico. Nós iremos aprender no próximo tema, na calorimetria, que quando um corpo está mudando de estado físico, ele não está mudando a sua temperatura, ok? Então, isso aqui, claro, quando a gente se refere a uma substância pura. Quando uma substância pura está mudando de estado físico, por exemplo, sofrendo fusão e ebulição, a sua temperatura se mantém constante. O calor recebido pela substância durante a mudança de fase é simplesmente utilizado para, no caso da ebulição, por exemplo, distanciar as partículas para que ocorra a mudança de fase. Então, quando um corpo recebe calor, necessariamente sua temperatura está aumentando? Não. Pode ser que ele esteja mudando de estado físico. Então, analisando os itens, percebemos que a resposta correta é o item B. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos à questão número 7. Um professor mostra para a sala 2 frascos de vidro vazios, 1 e 2 da figura. O professor informa que as tampas são feitas de um mesmo material indeformável e diferente do vidro, que as 2 tampas estão plenamente ajustadas aos frascos, uma internamente e outra externamente, e que o coeficiente de expansão dos vidros, ΔV, e o das tampas é ΔT. O professor pergunta o que pode acontecer com os vidros se a temperatura ambiente aumentar. 2 alunas se manifestaram. Cecília, apenas o vidro 1 se quebrará, se ΔV for maior que ΔT. Fernanda, apenas o vidro 2 se quebrará, se ΔV for menor do que ΔT. Sobre os comentários das alunas, vamos lá. Primeiro, entender o desenho. O desenho 1 mostra a tampa do lado externo, tá vendo? E o desenho 2 mostra a tampa do lado interno do vidro, internamente ao vidro. O que acontece? A tampa e o vidro possuem diferentes coeficientes de dilatação. Então, se aumentar a temperatura, pode ocorrer o seguinte, uma ruptura no vidro. Por quê? Aumentando a temperatura, o vidro e a tampa irão dilatar. Automaticamente, pode ocorrer uma ruptura no vidro. Ok, pessoal? Então, vamos analisar aqui a conclusão de Cecília. Vamos ver. Olha, ela afirma que apenas o vidro 1 se romperá se o ΔV for maior do que o ΔT. O que significa ΔV maior do que ΔT? O vidro dilata mais do que a tampa, ok?
Se o vidro dilatar mais do que a tampa, se aumentar a temperatura, qual dos dois frascos se romperá? Vamos lá. A tampa está do lado de fora. Então, se o vidro dilatar mais do que a tampa, vai ocorrer uma ruptura no vidro automaticamente. Concorda? Por quê? Porque o vidro forçará a tampa. Porque o vidro dilatou mais. Automaticamente, o frasco 1 vai se romper, né? Vamos ao frasco 2, a figura 2. Na figura 2, o vidro está na parte de fora e a tampa na parte de dentro. Se nós considerarmos aqui a informação de Cecília, o vidro vai dilatar mais do que a tampa. Como o vidro está na parte de fora, se ele dilatar mais do que a tampa, não vai ter problema. O máximo que pode acontecer é a tampa cair dentro do vidro. Mas neste caso aqui, o vidro não se romperá. Então, a informação de Cecília é verdadeira. Vamos analisar aqui a conclusão de Fernanda. Vamos lá. Fernanda diz que apenas o vidro 2 se quebrará se o alfa do vidro for menor do que o alfa da tampa. Se o alfa do vidro for menor, significa que o alfa da tampa é maior. Concorda? Então, neste caso aqui, a tampa está dilatando mais do que o vidro. Se nós aumentarmos a temperatura, vamos ver o que vai acontecer na figura 1. Na figura 1, a tampa está do lado de fora. Se nós aumentarmos a temperatura, como a tampa vai dilatar mais do que o vidro, não vai acontecer nada, né? O vidro não vai quebrar, porque não haverá nenhuma estrutura forçando a outra. A figura 2, a tampa está do lado de dentro. Se nós aumentarmos a temperatura, a tampa vai dilatar mais do que o vidro. Automaticamente, a tampa irá forçar o vidro, provocando a sua ruptura. Então, Fernanda também está correta com a sua observação. Então, sobre os comentários, temos a letra A como alternativa verdadeira. As duas acertaram. Ok? Tranquilo o exercício? Aliás, não é tão tranquilo assim, porque é uma questão que a gente tem que pensar, né? Então, seguindo a aula, questão número 9. Uma barra de zinco e outra de alumínio, de mesmo comprimento inicial L0 igual a 100 centímetros, a temperatura de 20 graus, estão soldadas, como mostra a figura. Os coeficientes de dilatação linear dos metais são alfa do zinco e alfa do alumínio, os valores apresentados acima. Percebemos que o alfa do zinco é maior do que o alfa do alumínio, né? A barra formada por esses materiais, ao ser aquecida até 220 graus, apresentará um comprimento final em metros igual a... O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que calcular a dilatação do zinco, a dilatação do alumínio e somar as duas dilatações para a gente perceber qual será o comprimento final da estrutura formada pelos dois metais, ok? Então, aqui eu calculo ΔL do zinco, usando a formulazinha, dilatação é linear, ΔL igual a L0 alfa ΔT. Nós temos o comprimento inicial da barra de zinco, que é 100 centímetros. O alfa, o coeficiente de dilatação linear do zinco, que ele deu. A variação de temperatura de 20 graus até 220 graus, 200 graus. Fazendo as continhas, chegaremos à conclusão que a dilatação do zinco será 0,52 centímetros. Ok? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá para o alumínio, ΔL, L0 alfa ΔT, comprimento inicial é o mesmo. Aqui é o coeficiente de dilatação do alumínio e aqui a variação de temperatura. Então, o aumento de comprimento da barra de alumínio será 0,44 centímetros. Então, vamos lá. O comprimento final da estrutura será
200 centímetros, que era o comprimento inicial das duas barras, né? 100 mais 100 dá 200, mais a dilatação do zinco, mais a dilatação do alumínio. Somando tudo em centímetros, vai dar 200,96 centímetros, é o comprimento final da barra. Transformando para metros, basta você pegar isso daqui e dividir por 100, lembra? De centímetros para metros, basta você dividir por 100, ou seja, caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, o comprimento final da estrutura formada pelos dois metais será 2,0096 metros, tornando o item E o item verdadeiro. Tranquilo? Bom, questão número 9 é uma questão envolvendo as escalas Celsius e Reaumur, onde ele fornece aqui o ponto de fusão, né, e o ponto de ebulição da água nas duas escalas. É uma questão mais fácil. Basta você montar uma equação de conversão entre as duas escalas, Celsius e a escala Reaumur, com os respectivos pontos de fusão e de ebulição, tá certo? Então, aqui a gente vai montar uma equação TC menos zero, está para 100 menos zero, assim como TR menos zero está para 80 menos zero. Chegamos à conclusão que a escala Celsius e Reaumur se relacionam através da expressão TC sobre 5 igual a TR sobre 4. No exercício, ele diz o seguinte: mede-se a temperatura de uma criança com um termômetro graduado na escala Reaumur e obtém 32 graus Reaumur. Considerando-se 36,5 graus Celsius como a temperatura normal dos seres humanos, verifica-se então que a criança está febril, pois sua temperatura em graus Celsius é de... Muito bem. Basta você calcular o valor dessa temperatura aqui, ó, 32 graus Reaumur, na escala Celsius. Converter, né, a temperatura na escala Reaumur para a escala Celsius e verificar se esse valor aqui será maior do que 36,5 graus Celsius. Então, no lugar do TR, coloca 32. Tá aqui. Faz a continha, 32 dividido por 4, dá 8. Concluímos que a pessoa está em estado febril, pois a temperatura encontrada, convertida para a escala Celsius, é de 40 graus Celsius, tornando o item E verdadeiro. Então, concluímos que a pessoa está realmente com febre. Aliás, eu havia dito estado febril não, aqui é febre, né? Porque estado febril é aproximadamente 37,5, caminhando para 38 graus, é estado febril. A partir de 38 graus Celsius é considerado febre. Ok? Tornando então o item E verdadeiro. Questão número 13. Bom, é uma questão de dilatação volumétrica dos líquidos, uma questão muito boa. Vamos a ela? Uma caixa cúbica metálica de 10 litros está completamente cheia de óleo quando a temperatura do conjunto é de 20 graus Celsius. Elevando-se a temperatura até 30 graus Celsius, um volume igual a 80 centímetros cúbicos de óleo transborda. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do óleo é igual a 0,9 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius menos 1, qual é o valor do coeficiente de dilatação linear do metal em unidades de 10 elevado a menos 6 graus Celsius? Bom, como nós temos aqui o líquido, que é o óleo, no interior de um recipiente, quando nós elevarmos a temperatura do conjunto, do recipiente e do líquido, que é o óleo vai dilatar mais do que o recipiente. Automaticamente, o óleo vai derramar, transbordará do recipiente. Então, nós aprendemos que a parte de líquido derramada do recipiente
é o que nós chamamos de quê? Dilatação volumétrica aparente, que corresponde a quem? A diferença entre a dilatação do líquido e a dilatação do frasco, no caso, o recipiente. Então, ele deu aqui para a gente qual foi o volume de líquido derramado, 80 centímetros cúbicos. Isso aqui, então, corresponde à dilatação volumétrica aparente. É a parte que derrama do recipiente. Então, no lugar do ΔV aparente, tem que colocar 80 centímetros cúbicos. Mas ele deu o volume inicial do recipiente, ó, em litros. Então, eu vou transformar 80 centímetros cúbicos para litros, tá? Para que haja uma compatibilidade entre as unidades, tá ok? Então, 80 centímetros cúbicos, que eu tenho que colocar no lugar do ΔV aparente, é igual a 0,08 litros. Lembrando que basta você dividir por 1.000, né? Porque 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Então, dividindo por 1.000, 80 centímetros cúbicos equivale a 0,08 litros. Quem é o ΔV do líquido? É o V0, gama do líquido, vezes ΔT. Menos, quem é o ΔV do frasco? É o V0, gama do frasco, vezes ΔT. Observe que ele pede o coeficiente de dilatação linear do metal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o coeficiente de dilatação volumétrico do metal, que é o gama, né? E lembrando daquela relação que o gama é 3 vezes o alfa. Então, se nós encontrarmos o coeficiente de dilatação volumétrico do metal, que é o gama, logo, na sequência, eu posso encontrar o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear que ele pediu. Ok? Então, fazendo as continhas, vamos lá. Volume inicial de líquido, 10. Né? Coeficiente de dilatação volumétrico do líquido, que é o óleo, 0,9 vezes 10 a menos 3. Variação de temperatura, foi de 20 a 30 graus. Aumentou 10 graus aqui a variação de temperatura. Bom, dando sequência, volume inicial do recipiente, 10 litros. Gama do recipiente, coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, vou achar. Variação de temperatura do recipiente, de 20 até 30, 10 graus. Aqui. Tudo isso daqui, ó, vai dar 0,09. Tá aqui. Certo? Aqui do lado de cá, ó, vai dar 10 vezes 10, dá 100. 100 gama. Passando para o lado esquerdo, ó, fica 100 gama. E passa 0,008 para o lado direito. Então, fica 100 gama igual a 0,09 menos 0,08. Então, terminando aqui de resolver, ó, 100 é 10 ao quadrado, chegamos à conclusão que o gama do frasco, né, dando continuidade aqui, o gama do frasco é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius menos 1. Automaticamente, se o gama vale 1 vezes 10 menos 4, ó, quem é o alfa? É o gama dividido por 3. Então, se eu pegar 1 vezes 10 menos 4 e dividir por 3, eu estarei determinando o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Lembrando que 1 dividido por 3 vai dar 0,33 vezes 10 a menos 4. Mas ele pediu a resposta em unidades de 10 a menos 6. 0,33 vezes 10 a menos 4 equivale a 33 vezes 10 a menos 6, que basta você caminhar com a vírgula 2 casas para a direita. Ok? Então, chegamos à resposta final do exercício. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final da nossa aula, certo? E vocês continuam resolvendo as questões. Caso tenham alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, inclusive no privado. Eu estou à disposição de todos, tá ok? Não posso deixar também de dizer que eu estou com muita saudade de todo mundo. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo